O palestrante ou expositor doutrinário desta tarde é o nosso irmão, trabalhador aqui da casa, o Adriano D'Augusto, estudioso da doutrina espírita, muito comprometido com o trabalho. E hoje vai nos falar sobre as dores da alma, a irresponsabilidade. Então, que possamos ouvi-lo com atenção e que a espiritualidade amiga possa te envolver com as melhores vibrações. Que assim seja. Boa tarde, queridos irmãos, amigos que estão conosco nesta tarde. Apesar de um pouco quente, muitas vezes nós abrimos mão dos nossos confortos pessoais. Podíamos estar na praia hoje, aproveitando, mas estamos aqui, porque precisamos. Então, a presença de vocês é muito gratificante para nós. E nós queremos falar hoje sobre um tema muito interessante para cada um de nós, que é a irresponsabilidade. É um tema profundo, tratado pelo espírito Hamed nesse livro, As Dores da Alma. Nesse livro ele aborda muitas questões pertinentes à nossa conduta pessoal, os nossos problemas pessoais. E a irresponsabilidade é um dos temas que ele aborda aqui. Muito bom para o nosso aprendizado. Já abordamos esse livro em outras ocasiões. A primeira delas foi sobre a crueldade. Já há algum tempo atrás nós falamos sobre isso. Depois nós falamos sobre o orgulho. Foi o segundo ponto, o segundo capítulo levantado pelo Hamed nesse livro. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro título, que é a irresponsabilidade. Nós percebemos que a abordagem de Hamed é sempre muito intimista. Todos os pontos que ele aborda sempre voltam para o nosso interior. Nós temos a necessidade de uma avaliação pessoal dos nossos pequenos pecados, das nossas pequenas imperfeições. E nesse ponto ele nos ajuda muito a voltar para dentro de nós e fazer uma autoanálise. E ele traz então aqui uma proposta de renovação, uma proposta de transformação pelo olhar que nós voltamos para dentro de nós mesmos. Nessa obra, As Dores da Alma, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, Hamed então nos propõe uma reflexão sobre essa que é uma das fraquezas do espírito encarnado, que é a irresponsabilidade. Assim, logo no início, ele nos diz que somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois denominamos de fatalidade. E o que significa isso? Significa que nós fazemos as nossas escolhas. Nós somos os arquitetos do nosso destino. E então, quando alguma adversidade acontece, algo que não estava dentro dos nossos planos, das nossas metas de vida, nós costumamos dizer que houve uma tragédia, uma desgraça ou uma calamidade. Nós procuramos jogar a responsabilidade para longe, para fora de nós, como se não tivéssemos participação alguma com tudo o que nos acontece. Mas isso é insensato, isso é desarrazoado, porque cada um de nós deve trabalhar para alcançar a própria felicidade. E aí a pergunta, né? Não é verdade que somos responsáveis apenas pelos nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? É isso que encontramos lá. Então, essas reflexões vão nos acompanhar no decorrer das nossas considerações e nos induzir ao despertamento para as escolhas
e as consequências dessas escolhas, que muitas vezes, por serem mal feitas, acabam resultando na nossa irresponsabilidade. Hamed nos fala que fazer os outros seguros e felizes é uma missão impossível de realizar se nós acreditarmos que isso depende exclusivamente de nós. Por quê? Porque nós não vivemos a vida do outro, nós não sabemos da expectativa do outro. Por isso o questionamento é: será que eu tenho essa capacidade de fazer o outro feliz? De fazer o outro sentir-se realizado? Será que isso realmente depende de mim? Irmãos, às vezes a gente investe tanto na felicidade do outro que acaba esquecendo da nossa própria felicidade, não é verdade? Renunciamos a nós mesmos, abrimos mão de tudo para ver o outro feliz. E na maioria das vezes o que recebemos em troca? Ingratidão, decepções e muitas vezes um sentimento de vazio e de frustração. Se nós olharmos para o ambiente mais próximo de nós, que é o nosso lar, com certeza alguns de nós vão entender isso. Investir tanto no próximo e não obter o resultado desejado. Daí a importância de fazermos uma avaliação do quanto e por que nós estamos trabalhando pelo próximo. Pedro, o apóstolo, quando começou o seu ministério, ele colocou uma frase muito importante que está lá no livro de Atos. Olhem só, ele diz assim: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então Pedro não inventou, ele fazia o que estava ao seu alcance. Isso serve de lição para nós. Fica muito claro quando nós só oferecemos para os outros aquilo que realmente nós temos. Nós não podemos ficar inventando castelos de areia para agradar aos outros, porque agindo assim, colocamos as nossas necessidades em segundo plano. E daí esquecemos de que a maior de todas as responsabilidades é aquela que nós temos para conosco mesmo. Então, para nós fica muito clara essa lição de Hamed, que tem muito a ver com o mandamento maior de que eu só posso amar a Deus e ao próximo se eu amar a mim mesmo. Isso nos faz ver que temos maior responsabilidade, primeiro, com as nossas necessidades. Satisfazer as nossas necessidades, porque se eu estiver bem, eu deixo todos aqueles que estão ao meu redor melhor do que eu estou. Despertemos para isso. Somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos. Somos os construtores do nosso futuro. Por isso não adianta eu cobrar do outro aquilo que compete a mim fazer. A lição que estamos considerando aqui, ela é baseada no Livro dos Espíritos. E aqui nós nos deparamos com a questão 851, onde Kardec pergunta aos espíritos se haverá fatalidade nos acontecimentos da vida. Os espíritos respondem que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Ou seja, o que nos acontece no decorrer da nossa vivência terrena é o resultado das nossas escolhas durante o nosso planejamento reencarnatório. Se eu tenho problemas físicos, se eu tenho problemas, seja lá qual for o problema, na maioria das vezes, ele vem em decorrência das minhas escolhas, porque isso serve para o meu crescimento pessoal. Isso tem a ver com as dívidas do passado que eu preciso resgatar. Nós é que decidimos como queremos viver a nossa vida, porque ninguém pode fazer essa escolha por nós. Cada pessoa é construtora do seu próprio destino. E todas as atitudes e hábitos
desenvolvidos durante a vida terrena, nós sabemos que gera consequências. Consequências que podem ser positivas ou negativas, mas sempre de responsabilidade nossa. A vida que se tem hoje é o resultado das ações do passado. E o futuro depende daquilo que nós construímos hoje, no presente. Então, aquele que deseja ter um futuro ditoso, feliz, acumule na sua bagagem espiritual apenas caridade, amor, benevolência, lembrando-se sempre do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hamed nos diz que invariavelmente todos nós optamos pela condição primordial do livre-arbítrio. Ou seja, nós temos o poder de escolher o que nos é mais apropriado. O presente que Deus nos deu. Então, o livre-arbítrio, nós podemos dizer que é uma faca de dois gumes. Se for mal usado, podem nos causar consequências sérias. E se bem usado, nós sabemos o que recebemos. E aí nós vemos aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Quando eu paro de acusar o governo pelas minhas infelicidades, quando eu paro de acusar as autoridades, quando eu paro de acusar a minha família pelas minhas infelicidades, os meus amigos, enfim, todo o sistema sendo culpado pelas coisas que dão errado para mim. A partir do momento que eu paro com essas acusações, já estou dando um passo seguro para o meu amadurecimento pessoal. Então nós entendemos aqui que a gente só começa realmente a amadurecer quando paramos de culpar os outros. Culpar os outros pela nossa infelicidade. Quando passamos a acreditar que não é o meu chefe, não é a minha esposa, ou o marido, não é o namorado ou a namorada infiel, enfim, não são os outros os culpados pelos nossos infortúnios. Quando nós realmente paramos de acusar os outros, tomamos de fato a rédea da nossa vida. Eis aí então o ponto-chave do nosso crescimento espiritual. Mas existem pessoas que se julgam perseguidas por um destino cruel e censuram a tudo e a todos, menos a si própria. Como se não tivesse culpa de nada, que a culpa é do mundo pelo que eu estou passando. E muitas vezes dizem, eu sou um azarado, nada dá certo para mim, parece que o mundo todo se voltou contra mim, está trabalhando contra mim. Sério? Só que ele não olha para dentro de si mesmo e não vê que muitas vezes é ele que está provocando todo esse desequilíbrio que está ocorrendo à sua volta. Pessoas assim, irmãos, recusam a responsabilidade pelas suas desventuras. E como não acreditam que são eles os próprios responsáveis pelas suas dificuldades, acabam atribuindo a culpa às circunstâncias, às pessoas, não reconhecendo a conexão que existe entre os fatos exteriores e o seu comportamento mental. Podemos dizer então que essas pessoas no íntimo não definiram limites em seu mundo interior e vivem um verdadeiro emaranhado de energias desconexas, ou seja, elas não estão equilibradas. Nós precisamos estar cientes dos nossos limites, essa linha divisória do nosso ser individual. Eles nascem das nossas decisões profundas sobre aquilo que acreditamos ser os nossos direitos pessoais e as nossas demarcações. Então existe um espaço delimitado, onde nós terminamos e os outros começam.
Por isso não adianta eu querer cobrar do outro aquilo que compete a mim mesmo fazer. Eu preciso realmente demarcar o meu território e reconhecer os meus limites. Por outro lado, se a responsabilidade é do outro, é ele que precisa pensar. Não me compete cobrar, é o outro que tem que assumir as suas responsabilidades. Como Joana de Ângeles fala, isso é uma questão realmente de disciplina. Porque eu não posso ficar procrastinando decisões que podem trazer a minha paz, porque alguém não me ajudou a resolver determinadas situações. Então podemos dizer que reconhecer os meus limites envolve muita coisa. Reconhecer os meus limites envolve muita coisa, inclusive saber dizer não quando isso for necessário. Porque às vezes nós temos tanta dificuldade para dizer não. Uma das características mais tristes daquele que diz que sabe amar é a sua atitude de submissão. O submisso nunca diz não. Ele está convencido de que, sendo sempre passivo em tudo, ele vai receber carinho e estima. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Por muito tempo eu tive muita dificuldade para dizer não. Sempre dizendo sim, na expectativa de receber reconhecimento, apoio. Dizia sim, mas o meu íntimo queria dizer não. E a gente precisa lutar para resolver isso. E aí entra o Espiritismo, que me ajudou muito nesse aspecto. Esse tipo de comportamento leva a pessoa a concordar sempre com qualquer coisa, em qualquer momento, trazendo-lhe desconsideração e uma vida de muita insatisfação. Precisamos entender que somente para com Deus cabe a obediência e a submissão cegas. Aos homens se deve obedecer, sim, porque o que é inferior deve reconhecer a superioridade do que está na sua frente, no caminho da evolução. Não deve, entretanto, obedecer cegamente, mas só naquilo que não vá de encontro ao mandamento divino. Exigir dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais. Forçar pais, filhos, amigos, cônjuges a preencher o nosso vazio interior com o amor que não damos a nós mesmos, porque esquecemos dos nossos próprios recursos e possibilidades, é insensato da nossa parte. Porque é dando que se recebe. E daí cabe a nós mesmos administrar nossas carências afetivas e fazer por nós o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Não peçamos amor e afeto. Antes de tudo, demos a nós mesmos e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar gratidão e reconhecimento. Importante é que sigamos os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-los de ninguém e sem jamais esquecer que somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Nós não podemos deixar de atender às nossas necessidades. Os limites, irmãos, são o portal dos bons relacionamentos. Quando respeitamos o direito do outro de ir e vir, estamos estabelecendo uma harmonia nos nossos relacionamentos. Alguns filhos aprenderam desde a infância o senso de limite com pais amadurecidos. E isso os tornou pessoas firmes e saudáveis,
Então é costume, às vezes, a gente, quando vai se referir a alguém, dizer que é uma pessoa resolvida, não é mesmo? São pessoas que já desde a mais tenra infância receberam a orientação correta, o entendimento correto das coisas. Porém, outras, quando atingiram a fase adulta, nem sabiam como distinguir quais seriam as suas responsabilidades. E por isso muitos construíram ao seu redor muros de isolamento, muros estes que as separam do crescimento e da realização interior. E nesse ponto nós podemos fazer uma reflexão, que a falta de limites vem contribuir para a irresponsabilidade. Quando você não tem limites, quando você não estabelece limites, você se torna uma pessoa mais irresponsável. Por quê? Porque nós não temos como agradar ou tentar fazer feliz todas as pessoas. As pessoas que agem com irresponsabilidade, principalmente nas suas vidas de relações. Elas criam situações que as levam a deturpar a realidade, porque fazem promessas que não podem cumprir. E se vão tentar cumprir, ultrapassam o direito que o outro tem de escolher. Por isso nós podemos afirmar com segurança que o senso de limites é que nos traz uma vida saudável. Quando eu sei estabelecer limites, é bom para mim, e é bom também para o outro, porque eu consigo desenvolver essa autoconfiança que eu devo a mim mesmo e não sufoco e nem desrespeito o outro. Hamed, então, afirma aqui nesse estágio que nós já estamos a caminho da responsabilidade. E o que ele quer dizer com isso? Hamed quer dizer que ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Assumir responsabilidades é amadurecer, porque o amadurecimento envolve reconhecer o impacto das nossas ações. Então, uma pessoa amadurecida escolhe com responsabilidade e sabedoria. A autorresponsabilidade nos proporciona a dádiva de reconhecer que qualquer mudança de rota no itinerário da nossa viagem cósmica dependerá invariavelmente de nós. O indivíduo que não aceita a responsabilidade pelos seus atos e constantemente cria álibis, cria desculpas e recorre a simulações, culpando os outros, esse é um indivíduo imaturo. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem na nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à maturidade e ao crescimento interior. E a tendência em acusar a vida, acusar as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem na nossa existência, sem sombra de dúvidas. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo as nossas derrotas e fracassos,
lembremo-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Nós somos os responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, com os cônjuges, com os filhos, parentes, amigos, conhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir dessa ou daquela forma. Mas se isso acontecer, é porque nós cedemos diante das exigências dos outros. Observamos aqui mais uma vez a questão dos limites. Somos responsáveis por tudo que experimentamos em nós mesmos. Nós criamos a nossa própria realidade. Então precisamos assumir as nossas responsabilidades em todos os sentidos, desde a afetiva até a responsabilidade que nós temos uns para com os outros. Vamos pensar nas nossas atitudes e no que nós estamos ofertando realmente à vida, às pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a nós mesmos. Irmãos, nós somos os seres mais importantes que existem na nossa vida. Se nós não estivermos bem, nós não poderemos fazer bem a ninguém. Vamos assumir essa responsabilidade então e agradecer a Deus pela chance que tivemos de refletir acerca das nossas atitudes, primeiro conosco mesmo e depois com o próximo, onde então aprendemos que precisamos estabelecer limites pessoais para encontrarmos a felicidade. E para concluir, nada melhor do que ouvir os conselhos dos espíritos que querem o nosso bem. Aqui na questão 919 do livro dos Espíritos, melhor dizendo, nós encontramos a seguinte pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí eles respondem: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Agora observem o conselho de Santo Agostinho. Vou ler só uma pequena parte, porque é muito longa a resposta dele, mas ele diz assim, em princípio: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, ou seja, ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar por mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver que havia para reformar em mim. Então, aqui uma instrução muito válida para cada um de nós, ao final de cada dia, fazer uma autorreflexão, voltarmos para o nosso interior, lá no silêncio do nosso quarto, fechar os olhos e fazer uma avaliação do meu dia, como foi. E ser justo comigo mesmo. Não querer culpar os outros pelas coisas ruins que aconteceram naquele dia, mas ser justo e me colocar num lugar de responsabilidade. E aqui nós encontramos nesse livro, Opinião Espírita, a respeito dessa questão 919, comentários muito importantes de Emmanuel e André Luiz, que ele diz assim, os dois, dizem assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, olhem só, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Voltemos no tempo e lembremos a pandemia tão recente,
há mais ou menos há uns 3 anos atrás. Qual foi o progresso que nós fizemos de lá para cá? Porque a pandemia deixou muitas lições para cada um de nós. E aí continua. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica, lá no recôndito do nosso lar. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Nós sabemos que até muitos casamentos foram desfeitos por causa daquela pandemia. Conseguimos resolver isso? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos, nas nossas conversas. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Interessante isso, né? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipastes antigos desafetos e aversões, melhor dizendo? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias os necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Os teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração? Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. E eles finalizam dizendo: faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será difícil. Quando é o tempo? É agora, enquanto estamos aqui. Para isso viemos, então vamos trabalhar pela nossa melhoria pessoal. Assim, irmãos, agradecemos a presença e o carinho da atenção de cada um de vocês. E que a paz do nosso querido irmão e mestre Jesus alcance os nossos corações.